Olá, amigos. É um prazer muito grande a gente estar aqui de volta para podermos iniciar o estudo do 13º capítulo, o Império Romano e seus desvios, do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por nosso querido Chico Xavier. Pois bem, na semana passada nós vimos aí no capítulo da vinda de Jesus, né? E agora nós vamos estar estudando o 13º capítulo, o Império Romano e seus desvios, né? Então vamos ver lá a consequência desses desvios para o Império Romano. Os desvios romanos. Reportando-nos ainda as conquistas romanas, antes da chegada do Senhor para as primeiras florações do cristianismo, devemos lembrar o esforço despendido pelas entidades espirituais junto das autoridades organizadoras e conservadoras da República, no sentido de orientar-se a atividade geral para um grande movimento de fraternidade e de união de todos os povos do planeta. Os pensadores que hoje sonham com a criação de um mundo unido, sem os movimentos odiosos das guerras patricidas, podem sondar os desígnios do plano invisível naquela época. A Grécia havia perscrutado, na medida do possível, todos os problemas transcendentes da vida. Nas suas lutas expiatórias, transferira as suas experiências e conhecimentos para a família romana, então apta para as grandes tarefas do Estado. À força de educação e de amor, poderia esta última unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro, a evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Todos os esforços foram despendidos, nesse particular, pelos emissários do plano invisível. E a prova desse grandioso projeto de trabalho unitário é que a obra do Império Romano foi das mais primorosas em matéria educativa, com vistas à organização das nacionalidades modernas. O próprio instinto democrático da Inglaterra e da França, bem como as suas elevadas obras de socialização, ainda representam frutos da missão educativa do Império no seio da humanidade. O caminho dos romanos ficou juncado de sementes e de luzes para o porvir. A realidade, contudo, é que, se os mensageiros do Cristo conseguiram a realização de muitos planos generosos, no seio da comunidade de então, não podiam interferir na liberdade isolada da grande maioria dos seus membros, né? Então, nós vemos aí nesse primeiro item do capítulo 13, né? Então, nós vamos vendo que os emissários de Jesus foram ali auxiliando desde a criação da civilização romana, né? Numa república, era a República Romana, né? Então, eles foram ali auxiliando. Esse povo romano, eles tiveram uma grande influência da Grécia, né? A Grécia já tinha estudado a fundo, né? Já tinha feito as experiências, né? Dos conhecimentos, né? De tudo, e passou isso para a civilização romana, né? Então, a gente tira, até hoje, né? A gente vê aí a composição de Senado, a democracia, né? Na França, na Inglaterra, isso na época que Emmanuel dita o livro para o Chico, que é em 1936, né? Então a gente pega, o que Emmanuel coloca para nós? Que lá o estilo de governo da França, da liberdade, igualdade, né, da Inglaterra, foi tirado lá dessa época, né, da República Romana, né? Então a gente viu que eles foram lá, os emissários de Jesus, eles fizeram o que podiam, né, para poder fazer com que esse povo entendesse, né, que só pela educação e pelo amor iríamos conseguir já naquela época um grande avanço da humanidade. Mas esses emissários de Jesus, eles não podiam interferir na liberdade isolada, né, de cada um, da grande maioria lá dos membros da República Romana, né? E a atitude deles para frente vai ter um custo, né? E a gente então vai ver o que isso representa. Os abusos da autoridade e do poder. Em breve, os abusos da autoridade e do poder embriagavam a cidade valorosa. Toda a sede do governo parecia invadida por uma avalanche de forças perversoras das mais baixas esferas dos planos invisíveis. A família romana, cujo esplendor espiritual conseguiu atravessar
todas as eras, iluminando os agrupamentos da atualidade, parecia atormentada pelos mais tenazes inimigos ocultos, que, aos poucos, eliminaram as bases mais sólidas, mergulhando-a na corrupção e no extermínio de si mesma, dada a ausência de vigilância de suas sentinelas mais avançadas. Denso nevoeiro obscurecia todas as consequências, as consciências, e a sociedade alegre e honesta, rica de sentimentos enobrecedores, foi pasto de crimes humilhantes, de tragédias lúgubres e miserandos assassínios. As classes abastadas aproveitavam a pletora de poder, instalando-se no carro da opressão, que deixava atrás de si um rastro fumegante de revolta e de sangue. Os Gracos, filhos da veneranda Cornélia, são quase que os derradeiros traços de uma época caracterizada pela administração enérgica, né, mas equânime, cheia de honestidade, de sabedoria e de justiça. O equânime, nesse caso, ele quer dizer equilibrado, né, sensato, né, uma administração enérgica, mas era equilibrada e sensata, né? E a gente vê que eles foram aí, né, que é uma época que era caracterizada por isso, né? Mas a gente vê nos dias de hoje a mesma coisa, a mesma coisa. Então a gente vê lá que às vezes um governante, quando ele toma o poder, logo depois já começa-se a corrupção, já começa-se então desvio de verba. A classe dominante, ela vai oprimir a classe dominada. Aqueles mais ricos que têm maior poder, eles vão querer se manter no poder, escravizando, esta é a palavra, até hoje em dia. Ah, mas hoje em dia já não existe mais escravidão. Existe sim. Todo esse povo que não tem acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, todo esse povo que vive aí nos confins aí das zonas inferiores do nosso Brasil, nas favelas, nas comunidades, são escravos do sistema, infelizmente. Um sistema onde existam pessoas passando por necessidades e não tendo acesso ao básico, são processos escravatórios. E a gente sabe disso. Então, o nosso processo político ainda é um processo que vai gerando cada vez mais um distanciamento social da classe rica, milionária, com aquela classe da maioria, né, que é a classe dos pobres. Os chefes de Roma. Depois de Caio, assassinado no Aventino, embora se fizesse supor um suicídio, instala-se definitivamente um regime de quase completa dissolução das grandes conquistas morais realizadas. Vamos ver quem foi Caio lá. Caio Júlio César, ele nasceu 100 a.C., morreu 44 depois de Cristo. Ditador que marcou a transformação da República Romana para Império Romano. Traído, foi assassinado por um grupo de senadores. Então a gente vê, né, o que aconteceu aí, né? Ele foi o responsável naquela época que sai da República, entra para o Império e que começa então toda a corrupção lá em Roma. Sobe Mário ao poder. Depois das vitórias contra Jugurta e contra os germanos, que haviam por sua vez invadido o território das Gálias, mas os antagonismos sociais levam Sila ao poder, travando-se lutas cruentas como vésperas escuras de sangrentas derrocadas. Em seguida, surgem Pompeu e a Revolução de Catilina, muito conseguindo a prudência de Cícero em favor da segurança da cidade. Verifica-se logo após o primeiro triunvirato com a política maneirosa de Caio Júlio César, que se alia a Pompeu e a Crasso para as supremas obrigações do governo. Então a gente vê aí lutas sangrentas, querendo poder entre eles, né, até que se entra num acordo, e esse acordo então propicia que ele pudesse, né, se manter lá no poder. É o que a gente acaba vendo aqui, né, principalmente nas repúblicas de terceiro mundo, principalmente aqui da América Latina, a gente acaba vendo muito isso, né? Uma união
de políticos aí que tem o intuito de derrubar o outro, quem está no poder, e se aproveitar, né? Tomar o poder para si, ainda que assim seja por meio do voto. Então a gente vê que não é nada diferente do que acontecia em Roma, ainda acontece nos dias atuais. As citações históricas, todavia, desviariam os objetivos do nosso esforço. Nossa intenção é mostrar que o determinismo do mundo espiritual era o do amor, da solidariedade e do bem, mas os próprios homens, na esfera relativa de suas liberdades, modificaram esse determinismo superior no curso cessante da civilização. Olha Emmanuel aí falando para nós, né? Então, olha, qual que era o objetivo, né, do mundo espiritual? Era do amor e da solidariedade e do bem. Mas os homens, né, na esfera relativa às suas liberdades, modificaram tudo isso. E modificam até hoje, né? E teve consequências lá atrás, continua tendo consequências hoje. Os generais romanos podiam conquistar a ferro e fogo, desviando-se dos objetivos mais sagrados dos seus deveres e obrigações, levando aos outros povos, pela força das armas, os liames que somente deveriam utilizar com a sua cultura e experiência de vida. Mas seus atos originaram os mais amargos frutos de provação e sofrimento para a humanidade terrestre. E é por isso que, em sua quase totalidade, entraram no plano espiritual seguidos de perto pelas suas numerosas vítimas, entre as vozes desesperadas das mais acerbas acusações. Muitos deles, decorridos decênios infindáveis de martírios expiatórios, podiam ser vistos sem as suas armaduras elegantes, arrastando-se como vermes ao longo das margens do Tibre. O Tibre é o terceiro maior rio da Itália, né? Ou estendendo as mãos asquerosas como mendigos detestados do Esquilino. Então a gente vê aí qual que foi a consequência para esses imperadores, esses generais romanos aí, que foram invadindo as aldeias, as outras nações, exterminando aqueles povos, escravizando, enfim, tomando tudo na base do ferro e do fogo, né? Então, quando eles desencarnam, chegam lá no plano espiritual, são perseguidos por todas aquelas vítimas que fizeram, e Emmanuel explica que se a gente pudesse vê-los, né, eles estariam ali na beira do rio, como vermes, né, implorando, estendendo as mãos lá, como se fossem mendigos, né? Então a gente vê aí o que acontece. O século Augusto. Terminados os triunviratos, todos aqueles conchavos, né, para poder governar, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Então chega lá um imperador, né, Augusto, que ele consegue ter o quê? Né? Ele consegue colocar um pouco de paz lá, né? Ele consegue ter uma tranquilidade para governar, né? Realizam-se, neste período, gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas e superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto, com as suas obras numerosas, né? Então vamos lá ver Mecenas, né? Então olha lá, Caio Cilino Mecenas, ele nasceu em 60 a.C. e desencarna 8 depois de Cristo. Foi um estadista romano que protegeu e bancou com seus próprios recursos os artistas, tais como os escritores Virgílio e Horácio. Por esse feito, seu sobrenome Mecenas é sinônimo de amigo e patrocinador das artes. Quem patrocina as artes, os artistas hoje, ele é chamado de mecenas. Então a gente vê que nesse império de Augusto, né, o que acontece? Nesse império de Augusto reina lá a tranquilidade, e o mecenas então ele vai e banca esses artistas, esses escritores, pintores, escultores, né, para que eles pudessem colocar lá as suas obras, né, não só obras de arte, mas também como obras educativas, não é verdade? E o que a gente vê hoje, o que a gente está vendo hoje no nosso país, infelizmente, né?
No nosso país, infelizmente, a gente vê aí o ministro da Fazenda, querendo taxar, o plano dele é taxar os livros, ou seja, impostos nos livros. Na visão dele, ele diz que livro é coisa da elite, coisa de quem tem dinheiro. Meu Deus do céu, olha por quem nós estamos sendo governados, né? Já tiraram aí a aposentadoria do povo, já tiraram os direitos trabalhistas e agora querem taxar livros. Então a Roma antiga lá, né, no século de Augusto, né, desse imperador que promoveu lá as artes e a educação, eles estavam mais adiantados do que nós, 2000 anos atrás, né? Mas vamos ver se se o Congresso consegue barrar isso daí e não taxar livro, né? Porque é um absurdo para nós. Mas enfim. Então vamos lá. Continuando. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece a barra da história, a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É nesse reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que não lhe compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Então, olha aí a transição de uma época, né? Augusto morre, quem sobe ao poder é Tibério, que é um filho seu adotivo, né? Sobe lá ao poder, e Tibério então deixa para trás, né? Toda aquela era de paz, de trabalho, de concórdia lá, né? Enquanto seu pai era imperador, no império dele, né, de Augusto, e então se entra novamente numa era tenebrosa, né, no mesmo período que Jesus era lá crucificado pelos judeus, né, pelo judaísmo, e foi levado lá à frente de Pôncio Pilatos, e a gente sabe, a gente vê lá nos filmes, que Pôncio Pilatos então ele lava as mãos num gesto de que, ora, se vocês querem fazer isso, façam, não interfere, né? Volta lá para dentro do seu palácio e continua lá com as suas festas, seus prazeres, enfim, toda aquela coisa, né? E seguindo na mesma estrada lá de Tibério depois, vem Calígulas e vem tantos outros aí, né? Que a gente vê lá na história, que serão imperadores terríveis, né? Para o povo romano, não é verdade? Ora, se Jesus resolvesse dar as caras novamente por aqui, reencarnando entre nós, e ele fosse levar a mesma mensagem que ele trouxe para nós há 2020 anos atrás, com certeza Jesus seria novamente ridicularizado, Jesus seria novamente crucificado, porque ele iria contra, né? Ele ia bater de frente com esses donos, né, de religiões aí, né, que só pensam no dinheiro, que apresentam para o povo um Deus avarento, né, aquele Deus que você vai lá na igreja dele só para ficar rico, né, e na realidade, estudando o Evangelho de Jesus, em momento algum, Jesus manda que a gente fique rico, né, de bens materiais. Jesus fala assim para a gente ficar rico né, de ficar rico de amor, de humildade, né? Para que nós sejamos pobres de espírito, né? E o que é ser pobre de espírito, né? Ser pobre de espírito é deixar o amor, né? Deixar a caridade, o perdão, o evangelho de Jesus nos guiar, né? Sermos guiados por esse evangelho de Jesus, sermos humildes, né? Então vamos lá ver as consequências, né? O que vai acontecer com o povo, né? Com os judeus e os romanos. Olha lá. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam nas regiões da Palestina
as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. Então a gente vê lá, os seguidores de Jesus, os seus apóstolos, o que eles fazem? Eles vão continuar lá, levando à frente, adiante, a mensagem do Evangelho de Jesus. De perto seguem-lhes a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam, igualmente, e de modo indireto, o esforço de auxílio ao Império nas suas dolorosas provações coletivas. Então, olha, eles não vão ser abandonados, não é porque eles fizeram todo aquele mal, que eles vão ser abandonados. Nenhum de nós somos abandonados por Deus, Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados. E a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estábias, Herculano e Pompeia, destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Então a gente vê, o mais famoso, a erupção do Vesúvio lá é sobre a Pompeia, a cidade de Pompeia, onde aquelas estátuas, aqueles corpos querendo fugir de tudo aquilo, eles são petrificados, dentro de casa, nas ruas, enfim. Então, olha aí já é um resgate, de todos esses espíritos que já estavam ali nas cidades de Estábias, Herculano e Pompeia, Já é um resgate. Mas eles não são colocados, deixados de lado pela bondade de Deus, O que acontece? Eles passam por isso porque precisam passar por isso, Precisam passar por esse martírio porque eles provocaram tantas dores antes e agora chegou a vez deles, É o que a gente sempre aprende com o Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. A sementeira, ela é livre, mas a colheita é obrigatória, não é verdade? Existe a lei aí do retorno, Existe a lei do retorno. Então a gente tem o nosso livre-arbítrio, nós vamos agir de acordo com a nossa vontade, não é verdade? Mas todos os nossos atos, eles são reportados a nós. Se são atos do bem, vamos colher o bem de volta, mas se são atos de maldade, com certeza nós vamos sofrer também com maldades, para podermos resgatar esse mal que fizemos. Fim da vaidade humana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou à mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. Claro, O que acontece? Era tudo preparado lá pela espiritualidade para que esse império, essa República Romana, conseguisse colocar aqui no nosso orbe, no nosso planeta, uma civilização de amor, pautada na caridade, na educação, mas se desvia disso. E se desviando disso, vai passar por tudo que precisa passar, vai desaparecer no mar de ruínas, depois de tantas guerras, desvios, E a gente vai ver que vai desaparecer. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E, quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a restabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sob pedras. Sob o látego da expiação e do sofrimento, os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E, enquanto muitos deles ainda choram nos padecimentos redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Então, olha como que Emmanuel termina esse capítulo para nós.
Então, olha aí como ele termina. Então, aquele imenso, né, organismo que era, ele se apodrece no meio das chagas, né? Em quê? No meio de toda a corrupção, no meio de toda a vaidade, né? No meio de todas aquelas orgias sexuais que eles faziam, né? Daquele sofrimento, a perseguição aos cristãos, né? Toda aquela perseguição, a gente vê que os apóstolos de Jesus, todos eles levaram uma vida muito dura, né? Muito dura, levando o evangelho de Jesus, né? Trazendo o evangelho de Jesus ao Ocidente, né? A gente vê que estudando a vida de Paulo, né? Olha lá. Então Paulo lá atrás, quando ele era Saulo, perseguia lá os cristãos, né? E quando ele estava indo para Damasco, né? Numa missão de perseguição, o que que acontece, né? Jesus se apresenta a Saulo, né? Com aquelas famosas palavras, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele olha para o Cristo, automaticamente ele fica cego por toda a luminosidade de Jesus, né? E Paulo, então, a partir dali, ele se converte ao cristianismo e passa a ser, então, Paulo é o responsável por trazer o evangelho de Jesus para o Ocidente, para onde ele vem trazer? Para Roma, né? E assim como tantos cristãos aí, ele sofre muito, né? Milhares de cristãos eram jogados aos leões dentro do Coliseu, né? Nas ruínas aqui que ele fala do Coliseu de Vespasiano. Então, aquele Coliseu, toda a orbe romana, toda a população romana, né? Ela estava lá naquele estádio, né? Naquele Coliseu, e eles vibravam, né? Quando os leões devoravam os cristãos. Então, nós estávamos ali naquelas arquibancadas vibrando, né? Vibrando com a morte daqueles que já acreditavam em Jesus, né? E que iam e que entravam lá para o sacrifício, né? Eles iam lá ser devorados pelas feras, mas eles iam cheios de fervor, porque a fé era muito maior do que qualquer tipo de sofrimento. E eles iam felizes, porque sabiam que dali já iam encontrar a felicidade junto de Jesus no plano maior, né? Então a gente viu que da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram nada, só pedra sobre pedra, o que a gente vê, né? Então quem tem a possibilidade lá de viajar para a Itália, né? E para tantos outros lugares aí, vai ver que ficou somente pedra sobre pedra, né? Não restou nada daquele império grandioso, né? Que foi vencido pelo orgulho, pela vaidade, né? Então, nesse capítulo que a gente estudou, o capítulo 13, que a gente viu aí, então a gente viu nesse capítulo o que aconteceu, né? O que acontece, né? O porquê de tanta catástrofe lá no Império Romano, né? Ora, era o resgate, né? Era o resgate daquele povo que tanto fez de errado, muito, muito errado, né? Que tinham tudo para levar adiante, né? Para fazer com que o amor, a educação fossem, né, os pilares de sustentação de uma civilização feliz, né? Mas a corrupção, a vaidade, o orgulho fez com que esses pilares se desfizessem e óbvio que uma civilização onde os pilares são coisas negativas, como a corrupção, a vaidade, o orgulho, a ambição, né? Esses pilares vão ruir e as consequências vão ser graves. Então é o que nós vemos, infelizmente ainda, né? Nós vemos isso acontecer nas repúblicas do terceiro mundo, né? Nós vemos muito isso acontecer nas Américas, né? Na África, a gente vê muito acontecer isso, né? Num passado não tão remoto, se nós voltarmos aí, quando o nosso continente foi descoberto, nós vemos na história os índios, né? Os habitantes primitivos das Américas sendo dizimados, né? Sendo dizimados pelos descobridores, né? A gente vê que os países que colonizaram a América, primeiro eles só pensaram no extrativismo, retirarem as riquezas desse novo mundo, né? Levarem lá para o velho mundo, para a Europa. Não importa que isso custasse a vida, milhares, milhões de vidas de
inocentes. A gente viu isso aqui com os índios da América, né, do Sul, a gente viu com o povo Inca, a gente viu com o povo Azteca, a gente viu com os Maias e com tantos outros, né? Os índios americanos, lá os Yankees também sofrendo muito, e a gente viu tudo isso. E por que que sofriam tanto? Por causa da ambição, né? Lá na década de 70, de 80, em meio à ditadura, nas escolas nós aprendíamos que os bandeirantes, né, que desbravaram o interior das cidades, eles eram heróis, quando na realidade eles não são nada de heróis, né? São assassinos, né? Foram pessoas que adentravam aí para o interior, mas o que que acontecia? Né? Eram atrás de ouro, era escravizando, matando os índios, escravizando os índios, né? Então a gente tem consciência hoje do que é aquilo, mas lá na década de 70 era ensinado para nós nas escolas que eles eram heróis, né? Aqui na cidade de São Paulo nós temos a estátua aí de um bandeirante famoso, né? Borba Gato, né? Que matou tantos e tantos índios, né? Então a gente vê que os índios só tinham a favor deles a generosidade dos jesuítas, né? Que vinham para cá para catequizar os índios, né? Catequizar os índios na religião católica, mas que a maioria dos jesuítas os protegiam, né? Era o que a gente via. Então é essa. A lição que fica do capítulo 13 para nós é que nós somos livres, temos o livre-arbítrio, né? Todo homem, toda mulher tem o seu livre-arbítrio, não é verdade? A coletividade também, mas nem o homem, nem a mulher e nem a coletividade, né? Ela consegue se safar, né? Dos seus atos, da responsabilidade dos seus atos. Então vamos aí pensar em como estamos agindo, se nós estamos mais perto, né, daqueles emissários do alto de Jesus que traziam, né, as instruções, né, que intuíam a nós para que nós pudéssemos agir com educação e com amor, se nós estamos mais próximos deles, né, ou se nós estamos mais próximos aí dos tiranos, dos imperadores romanos. Não é verdade? Então vamos sempre aí, vamos continuar estudando a doutrina espírita, vamos continuar aí também nos educando, né? Nós precisamos nos educar em todos os sentidos, não é verdade? Dentro da doutrina espírita, nós vamos nos reeducando espiritualmente, nos tornando pessoas melhores, aprendendo que é só através do amor é que nós vamos conseguir promover a nossa reforma íntima, né? Então vamos aí também procurando nos educar politicamente, né, para que nós possamos discernir o certo do errado, né, para que nós possamos compreender que, havendo uma classe dominante, haverá uma classe dominada, né? Isso é muito importante. A gente sempre ter em mente, né? Vamos sempre procurar, né, colocar os nossos olhares nas pessoas realmente honestas, naquelas pessoas que realmente querem trabalhar para o bem da coletividade, dos mais humildes, é o que nós precisamos. O nosso planeta só vai conseguir passar a ser um planeta regenerador quando não existir essas diferenças, quando não existir este pensamento de que alguns são melhores que outros, que nós sabemos que não são, né? Se hoje nós estamos num corpo com a pele branca, amanhã podemos reencarnar com a pele negra. Se hoje somos brasileiros, amanhã podemos ser argentinos. Se hoje somos ricos, amanhã podemos ser pobres, né? Se hoje somos corintianos, amanhã poderemos ser palmeirenses. Então, olha, tudo isso que nós falamos aqui, porque é do planeta Terra, é matéria, né?
Porque o nosso espírito, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele não tem nacionalidade e ele não tem religião. Por isso que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Deste Deus que é todo amor, bondade e justiça, e que na sua misericórdia divina nos apresentou, né, o Espírito da verdade, o Espírito consolador que Jesus nos disse, né, que iria pedir ao Pai que nos enviasse o Espírito Consolador. Pois bem, ele nos foi enviado e Kardec, através dele, codifica a doutrina espírita e nós temos aí este vasto campo de estudo, né, da doutrina para que nós possamos aí nos educar e nos melhorar. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter uma semana maravilhosa e que na próxima semana possamos novamente estarmos aqui reunidos para o estudo do 14º capítulo do livro, né, que é a edificação cristã. Então nós vamos ver aí os primeiros cristãos, a propagação do cristianismo, a redação dos textos definitivos, né, a missão de Paulo, o Apocalipse de João, a identificação da besta apocalíptica, o roteiro de luz e de amor, né? Então, provavelmente, o capítulo da semana que vem nós vamos ter que dividi-lo em 2 semanas. Ou então, melhor, nós vamos fazer 2 lives, né? 2 lives. Não vai ficar uma live muito extensa, então nós vamos procurar fazer 2 lives aí de 30 a 40 minutos para que nós possamos estudar o 14º capítulo. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela atenção e o carinho de sempre.